Meu irmão, que zica, rapaz. Que uruca, que maré. As coisas não estão nada bonitas lá em General Severiano, cara. Pelo menos no que compete a departamento médico. E antes de qualquer coisa, não estou falando criticando o DM. Estou falando mesmo da falta de sorte ou forças maiores. Alguma coisa está acontecendo. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, obviamente, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo. Este aqui é o canal do Cantinho Botafoguense, o canal do YouTube do blog Cantinho Botafoguense. Um blog que, como eu sempre falo, existe há mais de 20 anos. E agora, recentemente, nós começamos esse bate-papo também aqui pelo YouTube. De antemão, já agradeço a todos meus amigos que vieram do blog, né? Os tão novos que estão chegando aqui agora apenas no YouTube. Vou pedir, obviamente, aquele favor que é importantíssimo aqui, ó, bem aqui em cima. Inscreva-se nesse canal, galera, por favor, você botafoguense, você que gosta de futebol, obviamente. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos alvinegros, enfim. É muito importante, comente aqui nos vídeos o que você achou, enfim, dê seus pitacos. E de antemão já agradeço, né? Pois em pouco mais de 12 dias nós já somos praticamente mais de 200 amigos aqui neste canal. É muito importante, é muito gratificante, porque o projeto começou de maneira totalmente despretensiosa e assim continua, inclusive. Mas é legal que nós estamos alcançando novos amigos, né? Revendo alguns antigos amigos. Então, de novo, reforço. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe, tá bom? Mas eu queria bater um breve papo com todos vocês aqui, rapidamente, sobre essa maré de azar ou que alguém tem uma outra explicação do que está acontecendo lá no Botafogo. Porque não é normal a quantidade de contundidos e mais do que isso, né, as contusões e as poucas informações para nós torcedores, principalmente aqueles como eu, que não são da área da saúde, eu não sou médico, sou completo leigo. A partir do momento que você sabe que o seu jogador está machucado, você gostaria, eu acho que teria até o direito de saber minimamente em que consiste esse machucado, né? É uma lesão, é uma contusão, é uma fratura? Qual o grau, qual a intensidade? Quanto tempo estima-se que o jogador vai ficar fora? Ele vai retornar, não vai? Qual que é o tratamento que está sendo feito? É um paliativo, é conservador, é audacioso? Porque isso acaba fazendo com que a gente especule muitas coisas e algumas vezes a gente pode estar sendo até injusto com os profissionais lá, sejam eles jogadores ou mesmo os membros, né, do departamento médico, a fisioterapia, ou mesmo fisiologia, ou até mesmo a comissão técnica. Agora, uma coisa acontece. Eu confesso que eu não sou muito de acreditar em azar, tá? Mas algumas coisas também não se explicam. Se bem que pensando aqui, o planejamento do Botafogo foi tão falho, tão tardio, que pode ser também, e eu repito, eu sou um leigo, que a troca de comissão técnica tenha também a sua, como é que eu vou dizer, a sua responsabilidade nisso. Por quê? Eles começaram o ano com um preparador, né, com um treinador, passaram para o outro, então assim, quem é que garante que a intensidade, que os modelos de treinamentos, que a cobrança é a mesma, e que os jogadores estavam em um ritmo e agora estão num ritmo maior? Não sei. Na verdade, ninguém sabe. O fato é que nós estamos sem muitos jogadores e para um elenco que já é desequilibrado, é mal montado, a gente já falou sobre isso, a gente já tem carências latentes, né, visíveis e com algumas ausências sem nenhuma estimativa de retorno, a parada fica mais complicada. E eu queria citar alguns exemplos para a gente debater. Começar, obviamente, pelo Bastos, zagueiro que fez uma excelente campanha no ano passado, porém, na reta final, se contundiu e a partir de então praticamente não mais jogou. Bom, ainda bem que a gente teve o Adrielson na reta final do Brasileirão, né? Que terminou muito bem, tanto o brasileiro como na final da Libertadores. É um muito bom zagueiro, inclusive. Porque se o Adrielson não tivesse chegado naquela segunda janela, no final, na metade dela, a gente terminaria a temporada com o Halter. Puta merda. E aí, bicho, eu me arrisco a dizer que, porra, o título brasileiro e principalmente a Libertadores, que é um jogo só, estaria muito em risco, cara. Muito em risco. Isso tudo porque o Bastos se machucou, eu não recordo agora qual jogo que foi, e não mais voltou.
E assim começou a temporada 25, inclusive. Não jogando no estadual, estava sendo preparado, mas se eu não recordo bem, ele chegou a ser convocado para a seleção angolana, chegou a disputar, eu acho, um compromisso oficial. Em meados de março ele foi novamente convocado, e aí o Botafogo fez a comunicação com a federação do seu país, informando que ele estava fora de combate, ou não estava indicando a convocação para jogo. Só que de repente, Renato Paiva assumiu, e no amistoso, na semana anterior ao início do Brasileirão, o Bastos esteve em campo desde o início contra o Novo Horizontino, naquele amistoso. Aparentemente, pela transmissão, eu não recordo de um lance em que ele tenha machucado, assim, até porque agora bem lembrado, no estadual ele entrou poucos minutos contra o Nova Iguaçu e aí machucou, beleza. Ficou um período inativo, voltou contra o Novo Horizontino e de repente sumiu por completo. Ninguém tem mais informação. A gente não sabia até pouco tempo se era lesão, se era contusão, se era fratura. A última informação que eu li recentemente foi em meados de abril, o Botafogo informando que trabalham, na verdade não trabalham com a hipótese de cirurgia, ou seja, estão cuidando dele de alguma maneira. É conservador, é remédio apenas, é fisioterapia, o que é? Bastos volta quando? Me arrisco a dizer que pelo tempo inativo dele, meu irmão, é um cara já, tudo bem que é um cavalo, mas já é um cara com uma certa idade, e, puta, me arrisco a dizer que ele vai voltar, se voltar para o segundo semestre, e olhe lá. Não sei, ninguém sabe do Bastos. Só sabemos que ele jogou poucos minutos contra o Novo Horizontino e nunca mais voltou. Ninguém fala mais nada dele. Nada. Ok, Bastos tudo bem. Eu já estava até contando mesmo com ele fora do baralho. Mas aí chega o Santiago Rodrigues. Puta expectativa, né? Uma contratação para, em tese, substituir o Almada. Chegou, estava inativo desde novembro, no início de dezembro, quando terminou o MLS. Ok. Jogou esse amistoso contra o Novo Horizontino, não foi bem, mas aí é questão técnica, né? Obviamente que o físico deve ter pegado, mas a própria técnica dele não foi muito legal na primeira impressão. E aí sim, ainda foi relacionado, entrou em campo em algumas partidas desse início de Brasileirão, começando como titular em algumas, outras não, seja por físico ou técnico. Só que estranhamente, no dia 12 de abril, eu me recordo bem, porque foi um dia após o meu aniversário, dia 11, ele começou o jogo no banco de reservas contra o Bragantino lá em Bragança, jogou 15, 18 minutos, também não recordo de nenhum lance durante o jogo que ele tenha tomado uma pancada, enfim, terminou o lance, não foi substituído depois, e desde então ninguém sabe também o que aconteceu com o Santiago. Não é mais relacionado, não se fala dele para um retorno breve. Até cogitou-se ali algumas coisas que ele poderia ter viajado para a Bahia no final da semana, mas não viajou e ninguém sabe também. Foi contusão? Foi lesão? Qual que é o grau? E aí? Aonde está o Santiago Rodrigues? O que aconteceu com ele? Trazendo um pouquinho mais recente, 2 semanas depois, clássico Botafogo Fluminense, dia 26 de abril. Matheus Martins escalado pela direita. Me arrisco a dizer que foi uma das 3 melhores partidas dele pelo Botafogo, pelo lado direito, uma surpresa agradável, inclusive. Correu igual um cavalo, jogou muito bem. Terminou o jogo aparentemente também para nós torcedores de casa. Você que esteve no estádio, diz aí o que você achou. Parecia também não ter sentido nada. De repente, no dia seguinte, para o jogo seguinte, na verdade, surgiu a notícia que ele estava com desconforto muscular, não havia sido mais relacionado. Não jogou contra o Capital, não jogou contra o Bahia. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, surge a notícia que o Botafogo trabalha com a expectativa, sem nenhuma certeza, na verdade, dele estar apto para o Super Mundial em junho. Porra, mas o que aconteceu então, de repente, do nada? Qual a intensidade? Junto dele, do Matheus, a mesma estimativa, o Barbosa, que jogou recentemente contra o Capital pela Copa do Brasil. Aí sim, houve um lance que tá na memória. Ele machucou o pé, saiu desse jogo inclusive, mas também não tem mais estimativa, não tem mais previsão alguma, a não ser Super Mundial. Só que é algo assim muito vago ainda, né? Não tem clareza nenhuma. O que aconteceu com o Barbosa? Qual a gravidade? Nada, nada, nada.
Nesse mesmo jogo, o Savarino entrou no decorrer do jogo, até porque era necessário. O Botafogo estava ganhando de 1-0 só, mas um joguinho chinfrim. Tanto é verdade que o Savarino entrou junto com o Igor, Cuiabano, que o Botafogo mudou, meteu lá mais 3 gols. Mas, a partir do momento que você está em campo, você está com risco. E o Savarino se machucou, uma lesão na coxa. Dizem que ele será preparado para retornar contra o Estudiantes daqui a uma semana pela Libertadores. Considerando esse tipo de lesão, considerando o histórico recente do Botafogo de período de recuperação dos atletas, sei não, tenho minhas dúvidas, sinceramente. E digo mais, pelo jogo de contra o Carabobo, hoje, cara, sendo uma final, de repente o Savarino nem precisa ter esse retorno tão antecipado, tá? Tomara que não. Tomara que a gente não precise passar sufoco hoje e que ele possa ser trabalhado com mais calma. Não na urgência, não seja escalado no desespero, porque não existe peça que o substitua minimamente. Mas o fato é mesmo a mesma coisa. Ninguém sabe qual grau, qual tipo de lesão, por que demorou tanto, o que está sendo feito. De fato, ele vai voltar ou não com os estudiantes, ou vão deixar para depois, quanto tempo demora. Enfim, só aí nós citamos 5 jogadores. Fora aqueles que já chegaram machucados, o Natan, que estreou agora recentemente, mas chegou, machucou, ninguém sabia o que, quando, para quê, por quê. O Jair recentemente também, tudo bem que ele voltou com o Bahia, mas machucou, o que foi? Eu não estou dizendo que o Botafogo precisa abrir o jogo em todos os detalhes, até porque mesmo uma vez um membro da comissão técnica falou que existe a questão da ética, né? E eu entendo. Mas os detalhes, ok, fica entre o corpo médico e o atleta, um homem. Mas os caras são jogadores, né? E eles representam 4, 5 milhões de torcedores. A gente tem direito de saber minimamente o que está acontecendo com ele. O que aconteceu e qual a previsão de retorno. Somente isso que a gente quer saber, a gente não quer saber detalhe. É isso que a gente pede, somente isso. E nem isso o Botafogo tem falado. Isso não é de hoje, inclusive, né? Desde que mudou esse modelo para a SAF. Esconde-se muito esse tipo de informação. Por qual motivo eu ainda não consigo entender. Mas, ok. O fato é que sem Barbosa, sem Matheus Martins até o Mundial, o Savarino nessa dúvida, o Bastos que ninguém sabe, o Santiago idem. Nós temos aí mais 8 jogos até o Super Mundial. Libertadores, Copa do Brasil, jogo da volta e alguns do Brasileirão. Jogos importantíssimos. Tudo bem, Copa do Brasil a gente vai passar, já é fato. Mas Libertadores, a situação de risco total. Eles vão voltar no Mundial em que a gente sabe que o Botafogo vai entrar apenas para fazer uma campanha digna, se assim nós conseguirmos. E nada além disso. E aí, para terminar, o agravante maior. O Wendel, suposta maior contratação no Botafogo para essa temporada. Sabíamos já desde o início que ele viria assim que terminasse a temporada do futebol russo. Na verdade, assim será. Só que agora, neste final de semana, faltando 3 rodadas para o final do campeonato lá, uma lesão na coxa, ele saiu do jogo. E ontem, o presidente do Zenit falou que ele acredita, pelas avaliações iniciais lá dos médicos russos, que o Wendel sequer vai ter condição de jogar mais nessa temporada. Ou seja, mais os últimos 5, 6 meses da temporada está fora por conta da lesão. Ok, lá na Rússia ninguém sabe ainda o detalhe, certo? Também não sei se o Botafogo vai mandar agora de urgência, já que se trata de um cara que está todo mundo esperando para chegar logo, né? Não sei se o Botafogo vai mandar alguém para a Rússia para avaliar pessoalmente, ver se confirma essa informação inicial, ou se esperará a vinda do Wendel, já que ele não vai terminar mais as próximas rodadas. Pode ser que ele já negocie lá, já venha para o Rio de Janeiro já para iniciar o tratamento aqui ou não. O fato é que a gente não pode ficar esperando, não pode se dar esse luxo mais, cara. O elenco é limitadíssimo na conta do chá, na verdade, ainda aquém da conta do chá. E um reforço já pode chegar já com o risco de não jogar essa temporada. O que eu quero dizer com tudo isso? O Textor, que já tinha uma tarefa pesada de investir de verdade, reforçar de verdade o elenco agora na janela do meio do ano, vai ter que pensar isso com mais urgência ainda. Vai ter que investir maior ainda. Porque o elenco já capenga, com contundidos, né, em excesso, com um reforço chegando, possivelmente já com risco de não atuar mais nessa temporada.
Irmão, fudeu. Textor, abre o olho aí, irmão. Tem que fazer alguma coisa. Tem que sair desse marasmo. Tem que abrir um pouco, dar mais autonomia para o corpo diretivo aqui no Brasil. Ou então, dá uma pausa nos seus problemas aí no Lyon, onde quer que você esteja. E vem aqui, meu irmão. Porque senão a temporada já acabou. E dependendo da forma como acabar agora em 25, ela pode implicar diretamente em 26. Nós estamos hoje uma chance muito grande de ficar de fora da Copa do Brasil, da Libertadores. E aí? É isso, galera. Eu queria que vocês comentassem aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham. É azar? É má preparação? É a somatória dos dois? É algum fato novo que a gente não conversou aqui? O que vocês acham disso tudo? Elenco urgente. A gente precisa mais que nunca de reforço. Tá bom? Antes da dica musical, gostaria de reforçar, pessoal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, curta. Quanto mais botafoguense aqui, mais bate-papo a gente vai ter, tá bom? É para vocês esse canal aqui do YouTube e lá no blog também, é claro. E a dica musical de hoje, uma banda que eu gosto muito, espero que vocês curtam também, chama-se Bombshell Rocks. Vou deixar aqui no descritivo desse vídeo um link de uma música, tá bom? Barulheira para vocês. Hoje à noite no Botafogo, a gente volta hoje no pós-jogo. Deus queira, comemorando a vitória. E Deus queira que a gente não precise voltar hoje à noite aqui com cara de bobo. Falou? Valeu a todos. Saudações alvinegras. Até mais tarde.